Que a graça e a paz de Jesus, o nosso Senhor, e o amor de Maria, nossa mãe, seja com todos nós. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, faça a sua inscrição e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Queridos, eu recebi um vídeo muito interessante de uma moça que desenvolveu um estudo para o seu TCC sobre o fenômeno do grande número de conversões de pentecostais para o catolicismo. Durante 25 dias, ela entrevistou 400 pessoas que haviam deixado as seitas protestantes e voltado para a Santa Igreja e descobriu aquilo que eu já venho falando há tantos meses. Entre as motivações estão os escândalos financeiros das igrejas que são tratados com total naturalidade. Por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus do Paraná, que teve suas contas bloqueadas devido a dívidas trabalhistas no valor de 50 milhões de reais, ou seja, são funcionários que não receberam sua devida remuneração ou seus devidos direitos. É a igreja do pastor famoso, conhecido aí como Pincher Gospel, devido à sua fúria incontrolável. Que acumula uma dívida de 30 milhões de reais, ainda além disso, problemas previdenciários com 432 funcionários. O exclusivismo religioso, a perda em massa de fiéis, tem levado os grandes caudilhos das grandes empresas protestantes, que eles insistem em chamar de igrejas, tem levado eles ao desespero de ameaçar os pais para que mantenham os filhos à força, a qualquer custo, como membros da igreja. Acompanhe. Não se admite que um presbítero crie os seus filhos para ser batista ou presbiteriano ou católico. Ele tem que criar os seus filhos para serem assembleanos, porque ele é presbítero da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Ele tem que ser fiel à doutrina e à igreja. A falta de respeito e consideração com Maria, mãe de Jesus, injúrias, vilipêndios, ofensas, ultrajes, totalmente gratuitos para com a importância de Maria no plano da salvação. Por exemplo, acompanhe esse comentário. Mateus capítulo 1, versículo 23. Acabou a virgindade de Maria nesse texto. KKK. Eita José velho. KKKK. São comentários baixos, ínfimos como estes, que lembra muito, meus irmãos, aquele tempo vergonhoso, em que pais irresponsáveis levavam seus filhos aos prostíbulos e comemoravam de forma jocosa a perda da inocência e da pureza de meninas e meninos. Tenho certeza que se alguém se referisse à mãe de quem escreveu essa frase, essa pessoa se sentiria ofendida. Mas essa pessoa não se sente ofendida com palavras de insultos contra a mãe do Senhor. Tudo isso faz parte dos motivos de muitas pessoas simplesmente abandonarem os arraiais protestantes e retornarem para a Igreja Católica. Acompanhe as palavras dela. Você já se perguntou por que tantos evangélicos, principalmente pentecostais e neopentecostais, estão deixando suas igrejas e se convertendo ao catolicismo? Essa não é uma pergunta qualquer, é um fenômeno real que está transformando a vida religiosa no Brasil. Para compreender, eu decidi investigar com profundidade. Nos últimos 25 dias, eu entrevistei 400 pessoas que fizeram exatamente este caminho. Deixaram o pentecostalismo e migraram para o catolicismo. Essas entrevistas foram feitas de forma direta, via WhatsApp e também em chamada de vídeo, com cada pessoa relatando de maneira espontânea os motivos de sua mudança. Não houve questionário fechado, nem indução de resposta. É uma análise qualitativa, parte de um projeto universitário que em breve vai gerar relatórios completos. Mas hoje eu abro aqui para vocês em primeira mão os principais resultados. Os números revelam padrões fortes. 81% falaram do dinheiro como o maior problema. 64% citaram a política.
58% criticaram a ênfase exagerada em Israel e no Antigo Testamento. 55% apontaram o excesso de emoção nos cultos. 52% denunciaram preconceito contra outras religiões. 49% destacaram o machismo, o desprezo pela mulher e a rejeição a Maria, mãe de Jesus. 47% mencionaram o exclusivismo religioso. 46% reclamaram da falta de preparo de muitos pastores. E 43% falaram da ausência de liturgia organizada. O dinheiro apareceu em quase todos os depoimentos. Campanhas intermináveis, envelopes com valores definidos, pressão pública para dar mais. Uma mulher relatou, abre aspas, se eu não contribuía com o valor que pediam, diziam que a minha fé era fraca, fecha aspas. Outro entrevistado disse, abre aspas, eu fui exposto diante de todos, porque não tinha condição de doar, fecha aspas. E uma terceira resumiu, abre aspas, eu ia buscar Deus, mas parecia que o objetivo era a minha carteira, fecha aspas. No catolicismo, muitos encontraram outra realidade. A coleta existe, o dízimo também, mas sem cobrança direta. Uma convertida me falou, na missa, ninguém pergunta quanto eu dei. A fé não é medida pelo meu bolso. A política foi o segundo motivo mais citado. Muitos contaram que os cultos viraram comícios. Um deles disse, abre aspas, na minha igreja, o pastor subia no púlpito para pedir voto. Eu saía do culto sabendo em quem deveria votar, mas não com o coração alimentado pela fé. Outra afirmou, me diziam que escolher outro candidato era pecado. No catolicismo, o contraste foi evidente. O Código do Direito Canônico impede padres de pedir voto durante a missa. E se quiserem disputar uma eleição, precisam abandonar o sacerdócio. Para os entrevistados, essa barreira entre altar e política partidária trouxe alívio. Foi a primeira vez em que eu tive certeza de que a minha fé não seria usada para eleger ninguém, disse uma convertida há 10 meses. O terceiro ponto foi a ênfase em Israel e no Antigo Testamento. Mais da metade relatou que ouvia mais sobre Jerusalém, rituais judaicos e promessas da lei mosaica do que sobre o Evangelho. O entrevistado me contou, parecia uma sinagoga, não uma igreja cristã. Outro disse, eu queria ouvir sobre Cristo, mas era Israel o tempo todo. Até queriam me convencer que matar crianças em Gaza não era pecado. No catolicismo, afirmaram ter reencontrado Jesus no centro. Uma convertida resumiu, na missa, a homilia é sempre sobre o Evangelho. Isso devolveu sentido à minha fé. 55% falaram do excesso de emoção. Para eles, os cultos se resumiam a gritos, choros e catarse, mas sem formação. Eu pulava, eu gritava, mas quando saía não sabia nada da Bíblia, disse um jovem. Uma mulher contou, era emoção pura, no outro dia eu estava vazia. No catolicismo, eles falaram ter encontrado um equilíbrio. Uma convertida afirmou, na missa, eu encontrei silêncio, leitura e reflexão. Descobri que a fé não é só sentir, mas também compreender. O preconceito com outras religiões também foi mencionado por metade dos entrevistados. Muitos relataram hostilidade contra católicos, espíritas e religiões afro-brasileiras. Meus amigos eram chamados de servo do diabo só porque não eram evangélicos, disse um homem. Outra afirmou, como pode falar de amor e ao mesmo tempo condenar todo mundo? No catolicismo disseram ver uma abertura ao diálogo. Uma entrevistada contou. Nunca ouvi um padre falar mal de outra religião na missa. Isso me trouxe paz. O machismo foi um dos pontos mais fortes, citado por 49% do total e 90% das mulheres. Elas disseram ter se sentido desprezadas e inferiorizadas. Uma delas me contou, na minha igreja, a mulher só servia para limpar e obedecer. Nunca podia ensinar, nunca podia liderar. Outra relatou, falaram que Maria não tinha nenhum valor, que não passa de uma mulher qualquer. E eu nunca aceitei ouvir que a mãe de Jesus estava sendo diminuída. Para essas entrevistadas, o desprezo pela figura feminina foi decisivo. No catolicismo, encontraram outra referência, Maria vista como mãe, modelo de fé e de coragem. Uma convertida disse, quando eu descobri a força da devoção a Maria, eu percebi que havia um espaço para mim como mulher dentro da fé. O exclusivismo religioso apareceu em 47% dos relatos. A ideia de que apenas aquele grupo seria alvo gerava desconforto. Eu ouvia, só nós temos a verdade. Isso me sufocava, disse um entrevistado. Outra resumiu. Cristo pregava amor universal, mas eu só via fechamento e intolerância. No catolicismo, eles disseram sentir que pertenciam a uma tradição universal, que se estende há 2000 anos e conecta milhões de pessoas em todo o mundo. Na falta de preparo das lideranças, foi citada por 46% das pessoas. Meu pastor não tinha estudo, ele interpretava a Bíblia do jeito dele, relatou um homem. Uma jovem contou, cada culto era uma novidade sem fundamento, não havia consistência. No catolicismo, a formação sacerdotal foi vista como um diferencial.
Uma convertida me disse: saber que o padre passa anos estudando filosofia e teologia me trouxe confiança do que ele vai me dizer é validado. E 43% mencionaram a falta de liturgia organizada. Cada pastor inventava o culto conforme o dia, disse o entrevistado. O outro contou: parecia uma religião nova em cada esquina. No catolicismo, a liturgia universal foi apontada como fator de unidade, uma mulher me disse. Eu percebi que a missa é a mesma no Brasil, na Itália ou na África. Isso me faz sentir parte de algo maior. Essas entrevistas mostram que a decisão de deixar o pentecostalismo não é impulsiva. Ela é fruto de experiências repetidas, de frustrações acumuladas e de uma busca por algo mais sólido. O dinheiro, a política, o foco no Antigo Testamento, o excesso de emoção, o preconceito, o machismo, o exclusivismo, a falta de preparo das lideranças e a ausência de liturgia organizada foram apontados espontaneamente por 400 pessoas, em entrevistas feitas via WhatsApp e chamadas de vídeo, pessoas que moram no Brasil. No catolicismo, elas disseram ter encontrado mais equilíbrio, tradição, unidade e espaço para a mulher. E esse é um recorte de um Brasil religioso em transformação. Em breve, os relatórios completos dessa pesquisa universitária serão apresentados, mas os dados já falam por si. Não é opinião, é apuração, é a realidade contada por quem viveu essa mudança. E você, o que acha dos dados? Concorda com as opiniões? Que com essas palavras, com essa reflexão, você tenha um dia abençoado, é o desejo do meu coração, no nome do Senhor Jesus.